Vamos lá. Então, olha só. Vocês estão vendo essa tela aqui? Uma tela dividida em vários pedaços aqui. Isso aqui, ele é um FTP. Então, deixa eu anotar aqui. Vamos lá. Alguém aqui sabe o que é um FTP, gente? FTP Isso. é alguma coisa de programação. Tem a ver, na verdade, tem a ver com transferência de arquivos, tá? FTP é uma Transferência de sigla, arquivo. significa File Transfer Protocol. Então, é um protocolo de transferência de arquivos. Ah, eu vejo isso toda hora. Tá? Então, o que acontece? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu conectar num site para vocês. Espera aí. Então, eu fiz a conexão num servidor. Tá? Quando um site está publicado, normalmente a gente pega todos os arquivos desse site e a gente coloca em um servidor. Certo? Certo. Esse servidor não é... A gente consegue acessar, por exemplo, se você acessa um site, digitou lá o endereço do site, o que acontece na verdade? Você envia um sinal para aquele endereço e aquele endereço vai lá no servidor e pega os dados que estão lá dentro para mostrar para a gente na tela. Entendi. Tá? É o Pedro Sampaio. Deixa eu marcar aqui para o CRA, peraí. E aí, o que acontece, gente? Quando a gente tem essa situação de acessar o servidor, né, e o servidor retornar para a gente, nós, usuários do site, nós não conseguimos a gente ir lá direto e mexer no servidor. Agora, quem é o dono do site ou quem tem acesso ao funcionamento do site consegue acessar. Então, eu estou usando aqui o FileZilla, que é um programa para acessar os arquivos dentro de um servidor. São sites, todos esses sites aqui são sites ou que eu criei para cliente, ou que eu administro, ou que são meus. Tá? Então, só para mostrar para vocês, por exemplo, eu venho aqui no Public HTML, e aqui dentro eu tenho todos os arquivos que montam o meu site. Tá vendo? Então, tranquilo. Ah, Marcelo, e quando a gente faz um download num arquivo, por exemplo, num site, né? A mesma coisa, o arquivo ele está no FTP. Se eu vier aqui, por exemplo, biblioteca, eu tenho alguns arquivos. Se eu souber o endereço correto de site, eu consigo baixar esse arquivo. Certo? Só que num primeiro momento agora, nós vamos montar um site sem FTP. Nós não vamos publicar ele ainda. Nós vamos trabalhar ele local. Local significa que eu só consigo acessar ele da minha máquina. Certo? Muitas vezes, quando a gente desenvolve um site como aplicativo, porque o aplicativo ele pode estar na forma de um site, a gente desenvolve ele local, ou seja, na nossa máquina. Depois é que a gente passa ele para um servidor. Então, o que acontece? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer um aplicativo do tipo web. Então, eu mudei aqui de todos, né, que ele vem aqui todos os tipos de projeto, para web, para a gente localizar mais especificamente o que a gente precisa, o que a gente quer. E dentro desses aqui, a apostila fala para a gente criar um aplicativo web ASP.NET, só que ele não quer o Core, ele quer o Net Framework, certo? Então, vou dar um próximo aqui. E vamos ver se ele fala um nome para o nosso aplicativo. Nome do projeto vai ser teste, segundo ele aqui. Então, está carregando, está criando. Então, teste underline Gelatina. 1, gelatina. Eu estou seguindo pelo que está na apostila, porque fica mais fácil se eu precisar fazer alguma referência aqui de arquivo.
Não vou alterar aqui local, não vou alterar. O framework eu vou alterar para pegar o que está na apostila, tá? Framework é a ferramenta de trabalho. A apostila fala para a gente usar o 4.5. Hoje nós já temos até o 4.7.2. Por que nós vamos seguir o da apostila, gente? Porque apesar de ter mudanças, as mudanças são pequenas. E aí a gente segue o da apostila para a gente aprender monitorado. E no futuro, quando vocês precisarem desenvolver, vocês desenvolvem usando aquele que for mais recente. Aliás, isso é muito importante. Utilizar quando se está desenvolvendo tanto um site, quanto um aplicativo, quanto um jogo, as ferramentas mais recentes, isso é importante. Por quê? Porque cada vez que sai uma atualização, eu saio também com algumas ferramentas de segurança mais recentes. Então, é importante fazer isso aqui, tá? Então, beleza. Chegamos até aqui. Nós vamos pegar um vazio, tá? Um modelo vazio. Não vamos nos preocupar ainda aqui com as outras informações, tá? Nós vamos criar... Não, projeto simples com webconfig. Então, é isso mesmo aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Ok, então, criar. A gente espera ele criar. Outra coisa, tá, gente? Qual que é a diferença de eu falei que é muito bom eu criar sempre pensando com o mais recente. Mas eu preciso criar, por exemplo, um aplicativo para celular. Qual que é a vantagem de eu usar a versão mais recente e qual é a desvantagem de usar a versão mais recente? Alguém sabe? Mas a gente vai ficar atualizando toda hora. A mais Mas recente ela vai atualizar sempre, ela vai manter as atualizações e não é só isso. Ela vai me permitir utilizar as ferramentas mais modernas. Só que os celulares mais antigos não funcionam. Tá? Então, a gente tem que pensar o quê? Se eu quero algo que roda para todo mundo ou se eu quero algo que tem o máximo de funcionalidades. As duas coisas a gente não vai conseguir. Então eu preciso avaliar. Uma coisa, uma ferramenta legal que tem, por exemplo, não sei se vocês conhecem o Android Studio. O Android Studio, quando eu crio uma ferramenta nova, né, eu crio um programa novo, qual que é a desvantagem de usar o Android Studio no lugar do Visual Studio que a gente está trabalhando aqui? O Android Studio ele só vai criar aplicativo para Android. O Visual Studio me permite criar para Android e iOS ao mesmo tempo. Então eu alcanço os dois públicos. Mas o Android Studio ele tem uma vantagem que é a seguinte: a hora que você cria um projeto novo, ele te fala assim, qual vai ser a framework que você quer usar. E aí ele vai te dar assim, ó, se você escolher essa, você atinge tantos por cento dos celulares no mercado. Se você usar essa, tantos por cento. Então ela vai te mostrando a quantidade de pessoas que você pode atingir. E aí você consegue, né, fazer uma verificação do que é interessante para você. É a mesma coisa. Alguém aqui já teve celular que do tipo deixou de funcionar alguns aplicativos nele porque ele ficou velho? eu acho que eu já. O pessoal às vezes tem medo do WhatsApp, né? O WhatsApp avisa que vai parar de funcionar naquele aparelho, o pessoal corre para trocar de aparelho, né? Na hora que o WhatsApp não vai mais funcionar. Então, eu vi a sua mensagem aqui também, Pedro. Tipo, um K10. Então, né? Então, Lixo. assim, o pessoal corre para trocar. Por quê, gente? Significa que chegou num ponto que ele já ficou tão defasado que não tem como atualizar mais nada para ele. Não rodava nem Free Fire. Né? Eu tive aparelhos, às vezes eu troco de aparelho, mas se o antigo ainda funciona, eu mantenho ele online por alguns
questões de testes, né? Mas a gente tem essa situação também. Às vezes eu vejo, bom, esse aqui agora é peso de papel, ele não vai servir para absolutamente mais nada, né? Outro dia meu pai falou assim, você não tem um celular velho, o meu não tá mais funcionando. Eu falei, pai, os que eu tenho velho, você não vai conseguir rodar o WhatsApp, não vai te interessar. Então... Eu já tive um celular que não rodava nem o jogo da velha. Então a gente tem essas desvantagens aí. Deixa eu ver se eu consigo, enquanto ele cria, abrir o Android Studio para mostrar para vocês ele. Muito triste. Ele é um framework de trabalho, né? Ele é uma ferramenta de trabalho licenciada do Google mesmo para o Android. Então ele tem todas as ferramentas do Google ali por trás dele. Tem essa vantagem. Ele vai abrir provavelmente um projetinho de clone do WhatsApp que eu estava fazendo. Na hora que abrir. Pirata. Na verdade é para teste, né? Para aprender o funcionamento. Ele não vai para o mercado, ele não vai pro funcionamento, ele não vai ter todas as funcionalidades também do WhatsApp, não vai fazer ligação, não vai fazer chamada de vídeo, porque aí é uma programação bem mais avançada que precisa implementar só para um teste, né? Aqui o objetivo que eu tô fazendo é o teste da troca de mensagens, né? Se eu consigo gravar no banco de dados e fazer a troca das mensagens. Sim, quase como um SMS. O FTP, gente, você pode acessar ele também deixa eu pegar aqui. Pelo próprio servidor, muitas vezes. Não recomendo, tá? Aliás, alguém aqui já teve contato com algum servidor de internet? Não. Não. Sei lá, não lembro, sei. Deixa eu abrir um aqui, peraí. A garrafa aqui, ó, vacilando. Vamos lá, tá carregando. Aí que tá carregando. Isso que dá a gente abrir o Android Studio. O Android Studio ele é uma ferramenta um pouquinho pesada, gente. E o Visual Studio ainda está criando o nosso projeto aqui. Enquanto ele abre, alguém está aí com a apostila? A minha tá em algum lugar da mudança. A sua está em algum lugar da mudança. Bom que ela está em algum lugar, é isso que importa. Acho que ela tá numa caixa aqui ainda. Né? O que importa é que ela está em algum lugar. É isso que não deixa ela se perder. Tá no meu quarto aqui. Tá por aí. E vamos lá, compartilhar tela. Ó, eu vou mostrar para vocês um servidor, vou fazer até o login nele aqui, eu conecto, não tem problema. Esse aqui é a Local Web, um dos mais conhecidos do Brasil. Não é a melhor, já vou ser sincero com vocês. Nem a mais barata. Mas ela tem uma vantagem que eu gosto dela em relação a outros. Ainda tô compartilhando a tela, professor.
Oi? Ainda tá compartilhando a tela. Sim, sim, eu coloquei para compartilhar a tela. Ah, tá. Não dá pra ver nada agora. Tá? Apareceu aí a tela da local web? Ainda não. Ainda não? Então vamos de novo. A gente compartilha outra vez, não seja por isso. Peraí. Vamos lá. Compartilhar tela. Foi agora? Agora foi. Tá. Deixa eu matar uma curiosidade. Pedro, se quiser, se você tiver disponibilidade de escrever aí qual foi o problema que você já enfrentou com a local web, só para a gente poder saber, trocar essas informações aqui. 120 conto, pô. 120 conto, baratinho, né? Isso para ser um servidor na verdade, só para ter o certificado SSL. O que é um certificado SSL? Tá vendo esse S no final do HTTP aqui, ó? Ah, pra quem usa banheiro de ouro, isso aí é uma bala na esquina. Tá? Esse S, ele indica que o seu site ele tem segurança, um pouco mais de segurança, inclusive para quem vai fazer negociação digital, compra, venda. Nunca faça compra num site que não tem esse S aqui, tá? Porque significa que esse site não está blindado, não está protegido. Vixe. Tá? Então, primeira dica aí. Deixa eu conectar aqui. O que eu ia falar que eu falei? Eu tenho uma coisa da local web que eu considero ela, que eu gosto mais dela que outras, que é o seguinte. Ela me dá uma possibilidade de trabalhar com armazenamento ilimitado. Eu posso armazenar quantos arquivos eu quiser no meu site. 500 GB de... Sem problema nenhum. Outros sites, eles vão fazer o quê? Eles vão restringir o acesso, a quantidade de informações que eu posso trabalhar ali dentro. Gente, eu vou fechar o Android Studio, depois em outra oportunidade eu abro ele para vocês. Achei que era esse o Android Studio. Não, seria até bom se ele fosse tão simples assim. Vamos ver se o Visual Studio tá terminando de carregar. Site, uma joalheria. Ah, tá. Conseguir ajuda do suporte. Então, olha só, gente. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui que eu... Então, eles têm um pouquinho dessa lentidão mesmo do de resposta da assistência técnica, que é justamente o meu maior problema com eles. Tá? Então, aqui está o painel, né, de um servidor, mostrar para vocês o FTP dentro dele. Enquanto isso, carregou aqui. Beleza. Vocês estão vendo a minha tela aqui do Visual Studio também? Sim. Então tá. Deixa eu fechar já o FileZilla, não vou mais precisar dele. Já mostrei. Aí, professor, já criou um site e alguém já roubou? Não. Não? Eu já tive problema com perda de dados do site por conta de uma falha no template que eu usei. O Ah, site tá. continuava lá, mas ele zerou o banco de dados, então eu não conseguia mais acessar. Eu tive que resetar o site, deletar ele e recriar do zero.
Sorte que eu fiz backup e depois eu só precisei trocar o template para não correr o mesmo risco novamente, né? Então. Ah, deixa a pior coisa se criar um site e o cara roubar. Um otário ir lá e roubar o É por isso que a gente nunca deve usar senhas fáceis, né? 007. Isso. Exato. Eu uso eu faço pelo menos uma vez por mês eu faço um backup, Pedro. E baixo os arquivos todos, salvo, e aí eu deleto o anterior, né? Não tem por que eu ficar com os Com o backups site anteriores ainda, estragado. né? 200 cópias do mesmo site, né? Então, enquanto ele carrega ali, gente, vou até pedir para ele parar aqui, depois eu volto. Vamos para o nosso Visual Studio aqui. Quando acabar a nossa aula hoje, eu tenho que fazer a atualização dele. Já apareceu para Eu que mim abri minha aqui. câmera. Então, vou abrir esse arquivo aqui, ó, webconfig. Que quando a gente publica um site, o webconfig ele vai ter todas as configurações ali que faz o nosso site funcionar. O Pedro, você desenvolve site? Você faz direto, completo? Você usa WordPress? Você usa o quê? Deve ter um monte de site de fonte de renda. Maioria WordPress, legal. Bom saber. De vez em quando a gente precisa de gente para ajudar lá na empresa. Talvez, se a gente precisar, eu entre em contato contigo, se eu tiver interesse. Opa. Estão vendo, né, gente? É assim que se ganha dinheiro, ó. Deixa eu fazer uma coisa. Então, o que acontece, gente? O webconfig, ele vai organizar as informações de tráfego do site, de acesso. Para que a gente precisa de um webconfig? Alguém faz ideia? Para criar o site? Para criar o site? Também. Mas, na verdade, o webconfig ele vai me permitir fazer o quê? Ele vai me permitir trabalhar esse site de uma forma que as pessoas só possam ter acesso de determinadas coisas e acessar determinadas coisas nele. Não é qualquer um que vai poder sair fazendo qualquer coisa lá no site. Isso, Qualquer um. né? Isso. Então, isso facilita muito na hora da gente organizar o site, a estrutura do que pode acontecer. Então, esse aqui, ó, é o webconfig. Ele foi gerado automaticamente pelo Visual Studio. Eu não precisei digitar todo esse código. Isso é uma maravilha, tá? Então ele está falando aqui, quando eu fizer a compilação, vou pegar esse pedacinho aqui, ó. Ele vai fazer um debug. O que é um debug? Alguém sabe? É um... Não sei, mas eu esqueci o que eu ia falar. Então, Pode deixa eu falar. contar uma historinha para vocês. Bug é inseto, tá? Em Inseto? inglês. Isso. Conta-se uma história que a ideia, e a gente usa em informática para erro, tá? Quando você fala, o programa deu bug no programa, significa que tem um erro no código Eu do achei que era outra programa, parada. tá? E o que acontece? Debug significa retirar o erro, né? O inseto, retirar o bug. Então, debug. Em português, isso já virou até verbo, tá? Em português a gente fala debugar.
né? É o ato de retirar o bug. E por que chama bug? Porque conta-se que quando a gente estava no começo da era da informática, que eram aqueles computadores que ocupavam salas inteiras, alguns insetos entraram dentro e acabaram tipo roendo fios. E aí quando o computador não funcionava, abriu-se a máquina, tinha um inseto lá dentro. Então, o que deu erro no computador foi um inseto, um bug, tá? Então, eu debugar, ou seja, procurar e corrigir erros. Sim, tá? True significa verdade. Então aqui ele tem duas opções que poderia estar, verdadeiro ou falso. Ele está verdadeiro. Tá aqui, ó, o framework que a gente queria, que é o 4.5. Isso aqui é importante para a gente ver no que a gente está trabalhando, certo? O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos aqui em teste 1 e vamos adicionar dentro dele um novo item. Então, botão direito, adicionar, e aí nós vamos ver as opções que tem. Não está aparecendo? Ah, está carregando. Tá? O que nós vamos adicionar aqui? Então, vamos lá. Novo item. Ele abriu aqui para gente um painel com todos os tipos de coisa que a gente pode trabalhar, tá? Então, nós temos aqui a opção de trabalhar com o código, dados, geral, WPF, SQL Server, web. A gente está trabalhando com web, então nós vamos trabalhar aqui dentro do web. Dentro do web, nós vamos aqui na ferramenta Razor e nós vamos adicionar uma web page. Então, cadê? Não é auxiliar, página de conteúdo. E vamos colocar o nome dela para... Cadê? Teste 1. Não, teste não. Não. Ah. Tá? Nós vamos para padrão. Espera aí, gente. Nossa, fiquei triste agora. Web page, ele não localizou. Será que o meu eu vou ter que instalar? É web page. É o web page, né? É o web page. Mas o meu não tem instalado aqui, mas não tem problema. Vamos lá. Vamos colocar aqui página de conteúdo. Vou mudar o nome dela para padrão.cs.cshtml. E vamos adicionar. Se vocês olharem aqui do lado, para que ele terminar o processo de instalação, ele está adicionando, está aqui embaixo, adicionando Microsoft Web Infrastructure, ele vai adicionar aqui dentro de teste 1 essa página. Então, ele já abriu aqui, ó, padrão, tá aqui, só que ele está no Visual Basic, ele não está no CS. 1.6. Depois a gente muda isso. Vou ter que instalar ela de novo aqui, não tem jeito. Então, não vai dar para fazer isso agora. Então, isso aqui... Vai ter que instalar o web page lá? Eu vou ter que instalar o Visual... plataforma do C# dentro dele aqui ainda. Tem que atualizar ele. Mas aqui não tem problema, ó. Eu vou colocar aqui o título da nossa página. Ele vai ser... Vamos lá. Vamos pegar aqui qual vai ser o título.
O título Configuração. da nossa página vai ser Primeira Página de Alunos. Certo? Eu coloquei dentro aqui da informação que estava o título, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, Primeira Página de Alunos. Vocês lembram quando a gente fez o outro programinha lá de cadastro de aluno? As duas aspas indicam que isso aqui é um texto, né? Então, primeira página de alunos. Dentro do corpo do programa, a gente vai colocar algumas informações. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui um body. Vou fechar a tag de body. Body, vocês sabem o que é? Buddy. Não. Ah, isso aí não. Espera aí que alguém respondeu aqui. Corpo do site. Isso. Esse nome, isso, padrão.cshtml. Foi o... Né? Como é que fala? Esse CS é de C#, foi o Pedro. Tá? Então, C#, que é a linguagem, mas já que eu não consegui, eu estou fazendo pelo VB HTML, que é o Visual Basic. Tá? Então, ele vai me dar uma coisa um pouco mais visual do que a outra ferramenta. Não tem problema. Aqui dentro do corpo, tá? Body é corpo. Isso, porque provavelmente vai ter que atualizar as instalações dele. Depois eu faço um vídeo ensinando a atualizar e eu mando lá no grupo. Tá? Então, criei aqui uma tag de body, que é para a gente colocar as informações de dentro do site. E dentro do body aqui, eu vou começar o seguinte, ó. H1, tá? O que é H1? Isso aí me lembra o nome de um filme, mas... O H seguido de um número, né, que pode ser 1, 2, 3, 4 ou 5, ele vai indicar alguns tamanhos de letra no site. Ele vai indicar alguns tamanhos de fonte pré-definidas por padrão, tá? Todo site, qualquer site do mundo, se colocar H1 dentro do texto, é o mesmo tamanho de letra para todos os sites do mundo. É padrão. A não ser que você mexa no CSS para alterar isso, tá? Senão ele é padronizado. Isso, exatamente. Tá? Então, nós vamos usar ele para um título. Na verdade, aqui não é um título, bem, é só um texto. Então, vamos colocar aqui. Olá, alunos. Parabéns pela iniciativa de aprender a programar. Tá? Não preciso nem colocar aqui aspas. Tá? Bora jogar. Não. Logo abaixo disso, nós vamos colocar um outro aqui, H2, que indica que o texto é um pouco menor que o H1. Certo? Ai. É um mundo novo que se abre. Fechou ali, fechou o body. Vou apagar essa parte aqui dentro. E vamos pedir para ele ver onde é que está o erro aqui. Vamos lá. É só aviso, não é erro. Então, vamos lá. Vou pedir para ele
abrir aqui. Vamos ver se ele vai conseguir carregar a tempo da nossa aula antes dela acabar. Girafa de pescoço pequeno. Ó, já iniciou a compilação do site. Aqui ele tem a animaçãozinha tosca para mostrar que ele está processando a informação. A dor nas costas, artrite. Teoricamente, nós não temos nenhum erro, porque se desse erro, ó, tá vendo? 0 erros. Se tivesse erro, o que é que aconteceria com o nosso site? Não ia terminar de compilar? Não ia terminar de compilar. Ele ia apresentar um erro. Já sei que o do Pedro abriu. Aviso de segurança. Nananana. Não vou instalar o certificado de autoridade. Compilação bem sucedida, ou seja, deu certo. Opa! Quase Caiu um tijolo aí. Quase pegou em mim ainda. Como eu tinha fechado o navegador, né, zerando o processo dele, ele vai demorar um pouco para poder carregar aqui. E aí, gente, se eu não conseguir, eu tiro uma foto dele carregado e mando lá no grupo, porque tem menos de 1 minuto antes da nossa aula cair. Na semana que vem, o que nós vamos fazer? Nós vamos mudar um pouquinho o código, nós vamos programar algumas coisas dentro disso, incluindo um botão. Tá? Nós vamos inserir um botão Um botão. para poder chamar